Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Clube Criminal, o seu podcast diário, começando sempre ao meio-dia, comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, com ele, João Ricardo Batista, o homem que já fez júri do Iapoque ao Chuí, e hoje, nossa super convidada especial, doutora Vanessa Taurino, que vai falar muito sobre inquérito policial, atuação prática, práticas exitosas aqui com a gente nessa segunda-feira, não é isso aí, João? É isso aí, galera. Fico muito feliz por todos vocês estarem aqui conosco diariamente ao meio-dia. Esse nosso podcast é amado pela Advocacia Criminal, o único gravado 100% ao vivo, onde você também participa mandando as suas dúvidas e a gente vai aqui interagindo sempre com convidados especialíssimos do mais alto gabarito. Muito obrigado pela sua presença que está assistindo aqui ao vivo e para você que está ouvindo no Spotify os mais de 70 episódios. Está em dúvida? Quer saber como assiste os outros episódios? Só ir lá no Spotify e clicar Clube Criminal, pesquisar por Clube Criminal e você vai ter acesso a todos os outros episódios. A nossa convidada de hoje, doutora Vanessa Taurino, uma pessoa que eu admiro demais. Aprendi a nutrir um carinho e admiração enorme por ela e ela está aqui hoje conosco para a gente discutir sobre os reflexos de uma boa atuação no inquérito policial lá na ação penal. Tudo que pode vir de favorável a partir de uma atuação exitosa no inquérito policial e que reverbera na ação penal. Doutora Vanessa Taurino, muito obrigado pela presença. Antes de mais nada, se apresente. É um prazer tê-la aqui conosco. Bom, ai, meu Deus, boa tarde. Quanta responsabilidade, né? Esses monstros da advocacia criminal. Confesso que eu nem dormi direito esse final de semana. Tô aqui tremendo, né? Porque falar com o Rodrigo Alvarez, que tem 10 mil anos de defensoria, e João Ricardo Batista, né? Que se bobear, ele já fez júri do Alasca até a Austrália. Então a gente fica assim, né? Tremendo nas bases. É uma responsabilidade muito grande, é uma honra gigantesca. Em termos de admiração, né, não tenho o que dizer. Eu tenho que agradecer a vocês, porque a minha advocacia foi salva por vocês, né? Rodrigo, você é, assim, admirável. É um menino, é um sonho. Sua mãe deve agradecer a Deus todos os dias por você. E, João, o que eu falo de você? Me conta. Né? Só falta asa para vocês voarem. Só. Eu brinco com os meninos e falo que vocês vão para o céu de bumbum de fora. Então, vocês são maravilhosos, né, gente? Vocês ajudam a gente, assim, enormemente, né? Então, nós só temos que agradecer, mesmo. É uma honra enorme, inenarrável estar aqui com vocês, tá? É uma honra. Perfeito. Mas bora lá. Doutora Vanessa Taurino, o tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação no inquérito policial e como essa atuação bem feita, bem exitosa, de uma maneira estratégica, ela reverbera positivamente dentro de uma ação penal, né? Bem sabemos da importância da atuação de um advogado criminalista no inquérito policial. Geralmente, a gente vê o quê? Advogados que esperam a ação penal vir e advogados que, pior ainda, eles acham que, poxa, se eu atuar no inquérito policial de uma maneira que o meu cliente não vá para a ação penal, eu nem vou ter ação penal para trabalhar. Então, você vê, muitas vezes eu fico até questionando, será mesmo que eles estão defendendo seus clientes no inquérito policial? Então, eu costumo falar muito isso aqui. Né, em falar, hoje o Matosinhos está fazendo 198 anos, né, é o aniversário da cidade onde eu moro, e é uma cidade pequena, né, então, infelizmente, nós temos essa dificuldade de lidar com os policiais civis e militares também, né. Eu estava conversando com a doutora Amanda na quinta-feira, e porque nós somos cria de vocês, nós fizemos uma live, né? Aí a gente tá arriscando. Então vocês têm que ver, tá lá no Instagram. Então nós estamos, chama-se Mulheres Criminalistas, tá? Eu, doutora Amanda e doutora Melina, são as mulheres criminalistas. Aí nós vamos chamar convidados também. Nós estamos Ctrl+C, Ctrl+V de vocês. Mas enfim. Então o que acontece na cidade pequena? Os policiais acabam conhecendo a gente, né? E quando a gente chega para poder falar, para fazer alguma coisa, eles já falam, já vem a encrenqueira. E não é questão de ser encrenqueiro, é questão de querer que as coisas sejam feitas da forma correta. E qual que é a forma correta? É a forma que está na lei. Só que o interessante é que parece, né, nós comentamos muito isso, parece que eles têm um código de processo penal diverso do que a gente tem. E quando a gente quer que o Código de Processo Penal ele seja aplicado, nós estamos errados.
Denuncia a gente para a ordem, fala que a gente fez desacato, é uma coisa muito complicada. Então, quando você vai participar, né, do inquérito policial em si, né, você já tem um caminho antes dele, que é as famigeradas diligências preliminares. Né, eu tenho para mim que essas diligências, elas são, assim, tenebrosas, uma vez que elas já vêm viciando o inquérito. Porque do jeito que é dado, né, quando há delação, né, quando tem uma denúncia anônima, por exemplo, o que é obrigatório colocar no inquérito, feita via 181, tudo bonitinho, relatado ali, eles falam que a denúncia anônima foi feita num grupo da cidade de munícipes. E aí um policial teve notícia e fez o BO e tudo mais. Então, ou seja, essas diligências preliminares, elas me assustam muito. Eu fico muito preocupada com isso. E aí, o que acontece? O delegado pega e faz uso da súmula 14, né, do STF, e fala, não, são diligências em andamento, o advogado não pode ter acesso. Pronto. Aí você já começa o seu calvário, que aí você já sabe o que vai acontecer, a dificuldade que nós vamos ter para poder ter acesso ao inquérito e, principalmente, essas diligências que foram feitas. A outra coisa que acontece muito, eles entregam para a gente, eu queria tirar a cópia do inquérito. O inquérito não tem nem capa ainda, não tem nem estrutura de inquérito, tá só grampeada, uma folhinha grampeada. E aí eles falam, não, aqui, ó, só tem isso aqui. E você vai olhar a numeração das páginas e está faltando. Então eles omitem algumas informações, né? Isso complica muito pra gente. Isso complica enormemente pra gente. Esse primeiro momento, doutora, que a senhora está falando que é tão importante, quando a gente requisita uma diligência, eles falam, olha, a diligência está em andamento, o que é o principal, assim, primordial para a gente fazer? Nós conseguimos, através dos requerimentos, que o João tanto fala, comprovar que você pediu acesso e aquela diligência específica estava em andamento. Por quê? Porque depois aquela diligência ela vai ter que vir naquela data. Se ela vem numa data posterior, se ela vem numa data anterior, opa, eu fiz o requerimento de acesso, a diligência já tinha terminado e não foi me dado acesso naquele momento. Isso viola o direito do meu cliente. E a gente sempre tem que lembrar que quando chegar lá na frente no judicial, quando chegar lá na frente na apelação, no tribunal, o que o tribunal vai pedir pra gente? Me comprova que teve prejuízo para o seu cliente. E aí a gente vai ter que demonstrar, opa, o prejuízo está em eu não tive acesso à prova no momento em que eu poderia ter. No momento em que ela estaria disponível para eu tomar alguma atitude. E aí eu não pude tomar essa atitude e isso comprometeu a defesa lá na frente. Essa prova estaria viciada. Só queria pôr esse ganchinho aqui na sua fala, que eu achei muito importante. Essa questão de não dar acesso a uma diligência em andamento. Como a gente vai saber se realmente ela está em andamento, se eu não tenho acesso a nada? Simples, faz o requerimento, pega a negativa, e essa negativa vai servir de suporte lá na frente para que você possa talvez anular essa prova. Olha, foi omitido, foi escondido do advogado. Isso aqui não foi algo que foi uma diligência em andamento que eu não poderia acessar de acordo com a lei. Porque se foi, se está tudo bonitinho, foi o que a doutora falou. Perfeito. Se está dentro da lei, se a diligência estava em andamento e realmente poderia atrapalhar o réu saber, ótimo, perfeito, está tudo dentro da norma, está tudo dentro da regra, não vai ser prejuízo para ninguém. Agora, se não tiver, né, doutora? Ô, Rodrigo, tem um ponto que eu quero só levantar, que é o seguinte. Isso que você disse, muito importante, que é um gancho que a doutora falou. O ato público, ele não é sigiloso. E por que ele não é sigiloso? Justamente para dar oportunidade ao acusado se defender amplamente. Quando a gente não tem acesso a uma diligência já documentada, que já estava nos autos e nos foi obstaculizado esse direito, não é só uma prerrogativa que foi violada, não consegui acesso a algo que eu tenho direito. Não. É vedar ao cliente o direito que ele tem de se defender amplamente. É analisando essas diligências já documentadas que ele pode formular sua autodefesa. E, quem sabe, trazer elementos ao inquérito, à investigação, que ajudem, inclusive, o advogado a descobrir a verdade que ele está investigando, né? Então, assim, a gente tem que mostrar para o judiciário o prejuízo que seria, em regra, a obstaculização do direito de defesa do seu cliente de forma ampla, para ele saber do que está sendo imputado a ele, do que foi formulado contra ele, para ele poder apresentar ali mesmo, em sede policial, elementos que possam ajudar na busca e no encontro da verdade. Pois é.
E aí a nossa dificuldade, né, principalmente, infelizmente, né, gente, o nosso país ele é muito machista. Vocês, né, o João Ricardo, ele chega numa delegacia, ele é homem e tal, mesmo assim os policiais já olham para ele como se ele fosse partícipe, né, como se ele tivesse conluio com o cliente dele. Nós, mulheres, nós chegamos, vocês não têm noção da cara que os policiais fazem. Eles olham pra gente do tipo assim, o que essa mulher tá fazendo aqui, gente, ao invés de estar em casa cuidando dos meninos? A cara é essa. E aí, você tem que ser firme, você tem que botar... Gente, juro por Deus, você tem que botar banca, fazer cara de ruim. Porque senão eles tentam te dar chá de cadeira. Aqui eles têm os policiais militares, eles falam que enquanto eles estiverem com o nosso cliente, o cliente está incomunicável, só depois que ele passar para a Polícia Civil que você vai ter acesso. Aí quando você vira e fala assim, qual que é o seu nome? Eles tiram, porque o nome deles fica no velcro, no uniforme da PM Mineira, fica no velcro aqui, no uniforme. Eles tiram para a gente não ter identificação do agente público, acredita? Olha a dificuldade que nós temos. E o mais interessante é que, se nós não temos acesso a essas diligências preliminares, se nós não temos, né, conhecimento do conteúdo dessas diligências, e, né, quando a gente tem o kit flagrante, que o João Ricardo muito bem nos ensinou, né, nós fazemos o requerimento, igual você disse, ô Rodrigo, e pleiteamos, o mais absurdo ainda é nós termos que provar o prejuízo do nosso cliente. Pelo amor de Deus, ele está claríssimo, manifestamente claro. Como? Se a partir do momento que eu juntei o requerimento é porque eu não pude ter acesso. Se eu não pude ter acesso, eu tenho que provar que o meu cliente está prejudicado? Só o fato de ele responder uma ação criminal por diligências mal feitas, né, uma falsa acusação, porque às vezes... Como o inquérito é uma peça única e exclusivamente informativa, ela leva a informação para o Ministério Público para que ele possa ofertar ou não a denúncia diante das provas carreadas dentro do inquérito policial. Né? Então, a responsabilidade de um delegado de polícia, dos investigadores que estão sobre a sua, né, responsabilidade... é muito grande. Eles têm que saber que uma pessoa, se ela é denunciada e ela responde uma ação penal e somente em sede de sentença é que ele vai ser inocentado, eu tenho que demonstrar prejuízo nisso? Eu tenho, assim, o STF, eu acho que ele perdeu, assim, a noção do que é o direito penal, né? Porque as aberrações que eles falam é impressionante. Né? Nós temos o nosso provimento 188, eu estudo num livro de um promotor de justiça muito famoso, vou me abster de falar o nome, porque, né, pode gerar alguma coisa. E ele diz que o nosso provimento 188 ele é inconstitucional. É óbvio que ele vai dizer que ele é promotor. Ele vai falar, não, vocês estão certíssimos. Isso mesmo. Né? Ele ainda diz que nós não temos, nós estamos, socorro, nós estamos usurpando a competência das polícias no que diz respeito à investigação. Como se nós não pudéssemos, se nós vivêssemos num país tranquilo, sem corrupção, nós não precisaríamos do provimento 188, né? E como que você chega numa ação penal... Igual o João Ricardo falou, tem advogado que espera chegar na ação penal para produzir prova, para auxiliar o seu cliente. O negócio começa lá na preliminar. O bicho cabeludo está lá na investigação preliminar. Doutora Vanessa, ela falou um negócio, eu estava procurando aqui, ó, saí correndo para procurar, porque você falou um negócio importantíssimo, né, que é o dever do policial estar identificado. Principalmente o policial militar está identificado. Não é à toa que eles andam com o nome aqui. Não é assim, porque eu quero estar com o nome aqui, que eu ando com o nome aqui. E eu fui procurar, porque eu lembrava que tinha alguma legislação a respeito disso, mas eu não lembrava qual que era a legislação. E pelo que eu pesquisei rapidamente aqui, depois até se o Thiago ou o João souber, eles podem falar, ou então eu aprofundo minha pesquisa, eu achei algumas normas estaduais da Polícia Militar que vão falar, olha, o policial militar ele é obrigado a manter o nome visível na farda dele. Se ele não faz isso, é uma infração administrativa deles ali dentro, né? E aí que é a importância, talvez, você tirar alguma foto, alguma coisa assim. Pode falar, Thiago. Primeiro, né? Bom dia a todo mundo, cheguei atrasado. Bom dia, doutora Vanessa, um prazer receber você aqui hoje. Bom dia, João, bom dia, Rodrigo.
Artigo 16 da Lei de Abuso de Autoridade, tá? Artigo 16 da Lei de Abuso de Autoridade. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente. Né? É um crime. Eu não sei se era desse dispositivo que vocês estavam mencionando. Também. Oi, Thiago, tudo bem? É um prazer falar com você. Você que é a maior autoridade no pacote anticrime, né? Prazer, é uma honra. Obrigado. Eu falei que eu quase morri esse final de semana para falar com os 3 monstros. Mas o que eu estava dizendo, Thiago, é que aqui em Minas, quando você vai, né, pleitear os direitos do seu cliente, quando ele está sobre a tutela, né, da PM, que você quer comunicar com o seu cliente, eles falam que enquanto estiverem com ele, a custódia dele estiver com a PM, ele está incomunicável. E aí, quando você quer se identificar, quando você quer identificação desse agente, ele tira o nome dele, que é com velcro, ele tira o nome dele para ele não ser identificado. Mas é um direito do acusado, do preso, do conduzido, de saber quem é a autoridade que o está levando. Quem é que o está investigando, quem é que fez o flagrante, ele tem todo o direito de saber o que está acontecendo. Isso é crime, né? Isso é crime de abuso de autoridade. Isso é cerceado dele. Mas aí, dizendo aqui, João, isso é crime de abuso de autoridade, né, do artigo 16. Fala, Rodrigo. Não, esse aqui é muito legal. O único problema dele é que ele fala ao preso, né? Não ao advogado. Ele fala, se a pessoa se recusa a identificar pro preso. Não, mas ele já estava sem identificação quando prendeu o sujeito, não? Não, sim. Às vezes ele está e às vezes ele tira. Então. Para os próprios familiares não identificarem. Porque durante a sua detenção ou prisão, eu estou falando isso, Rodrigo, porque até a gente teve um caso recentemente, né, eu na minha função de presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas na OAB, de um presídio aqui do Estado, que os agentes penitenciários estavam andando também sem identificação. Então isso valeria até para o sujeito que está ali cumprindo pena, né? Realmente, né? E se for em relação ao advogado, né? Aí o parágrafo único fala, incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório, em sede de procedimento investigatório da infração penal, deixa de identificar-se o preso ou atribui a si falsa identidade, falso cargo ou função. Né? Eu acho que numa situação dessa, né, de prisão em flagrante, etc., se a autoridade se apresentou sem o nome, seja para o preso, né, ou seja para o advogado, eu acho que ele incorre nesse crime. Tá? Porque o advogado está ali para defender os direitos do preso, né? Não sei, não acho nem que é uma analogia em Malon Partem, acho que é o que dá para se interpretar da lei. Sim. O que eu pesquisei rápido aqui é que eles têm o dever para qualquer pessoa dentro do regulamento do uniforme na Polícia de São Paulo. Agora, para o preso, perfeito. Ó, eu estou aqui em nome do preso pedindo a sua identificação. Eu que represento os direitos dele. Talvez a gente poderia falar, né? E aí o outro ponto que a tocou que eu achei importante a gente falar, que se ele recusar com que você tenha acesso ao preso para conversar com ele, isso também é crime de abuso de autoridade. Isso também é abuso de autoridade. E a coisa começa, a complicação ela começa ali, porque o que ocorre aqui? Aqui é muito complicado. Eles deixam para poder ir na casa do suposto denunciado anonimamente numa sexta-feira, 20 horas, 21 horas. Por quê? Porque aí a família já está fragilizada, eles chegam sem mandado, eles entram, eles botam banca, eles entram, eles fazem o que eles querem, conduzem o cliente, você vai atrás, eles não te informam em qual batalhão que vai, eles não te informam para qual delegacia que eles vão, você tem que correr atrás da viatura, tá? Para ver o que vai acontecer. E quando você chega lá, eles te negam o direito de conversar com o seu cliente. E quando você pergunta o motivo da condução, eles falam que foi uma denúncia anônima por tráfico de drogas, mas eles não acharam nada. E mantém o rapaz o final de semana. É assim que eles agem. Eles não fazem a coisa da forma correta, né? E aí a investigação começa com as investigações preliminares, das diligências preliminares, e que você não tem acesso. E todo dia você vai na delegacia e fala, como que está o andamento de fulano de tal? Estamos em diligências preliminares. E aí é a hora que você, advogado criminalista, tem que falar assim, beleza, diligência preliminar, está aqui o meu requerimento, vocês não me informam absolutamente nada. Pronto. E aí você começa a sua investigação defensiva.
Você começa. E aí, o que eu queria dizer, da nossa dificuldade da investigação defensiva, né, do provimento 88, é que os promotores de justiça, eles falam que é inconstitucional, uma vez que, no artigo 3º-B do CPP, que é do juiz de garantias, que está suspenso para julgamento, acho que em outubro, né, lá tem os incisos em que todas as provas vão ser ali produzidas, sejam elas laudos, perícias, quebra de sigilo telefônico, essas coisas. Então ele diz que é dispensável o provimento 88, uma vez que o juiz de garantias ele vai fazer isso. Só que aí a minha pergunta é, tá, isso num país que a coisa funciona, né? Porque se um país como é o nosso, se já foi suspenso o juiz de garantias, você pensa como que vai ser essa investigação. E outra coisa, o Tiago pode falar melhor do que eu, né? Agora, o inquérito, né, quando o juiz de garantias funcionar, né, ele vier, né, a funcionar, ter eficiência e eficácia, né, o inquérito ele não vai mais comunicar, né? Ele não pode se comunicar com a persecução penal, com a ação penal, né? Então, o que é carreado para a ação penal? Somente as provas periciais. Por quê? Porque você não pode repetir essas provas sobre o crime do contraditório. E, além do mais, são provas técnicas. É um laudo de droga, é um laudo de corpo de delito, um exame de corpo de delito, é uma quebra de sigilo telefônico, são provas periciais, né, documentais, periciais em documentos e tudo mais, que não podem se repetir porque o lapso temporal pode prejudicar a eficiência desse laudo para a entrada na ação penal. Então é neste momento que nós, advogados, devemos arrumar peritos, né, sejam psicólogos, né, para conversar, por exemplo, da suposta vítima de estupro de vulnerável, né, com a mulher na Maria da Penha, por exemplo. Né? Então é neste momento que nós temos que atuar, porque o fato de a lei dizer que o juiz de garantias ou o Ministério Público vai fazer as diligências, quem garante que essas diligências vão nos ajudar? Porque o MP ele vai pedir diligências para incriminar o nosso cliente. Apesar do MP ser custos legis, a maioria dos promotores de justiça, o objetivo deles é condenar. Dificilmente você vê um promotor de justiça que fala que não denuncia e fala, pugna, né, pelo arquivamento do inquérito, né, e que tem essa coragem de fazer isso. O objetivo dele é levar, o objetivo dele é levar a persecução penal até a sentença e em sede de alegações finais ele fala da inocência do cliente. Mas aí o estrago já foi feito. O estrago já foi feito na vida social dele, na vida profissional do cliente. Por quê? Porque o direito penal, por ser a nossa última ratio, você não pode lançar a mão dele para poder fazer o fishing expedition. Deixa eu ver se é esse agora. Não é não. Então tá, então não é esse. Então, quem sabe é o outro ali. Gente, isso é um absurdo. E esse ponto que você está tocando agora, a gente falou na última aula, daquela geolocalização que o STF agora vai decidir se vai permitir ou se não vai permitir, que é uma busca pelo MP de maneira indiscriminada, né? Ele vai poder saber todo mundo que passou em uma determinada localidade. Vai pedir para o Google o acesso todo mundo que passou naquela rua e que pesquisou o nome Marielle, por exemplo. E aí é um caso político, um caso que envolve uma repercussão muito grande e que provavelmente a decisão vai ser tomada para um lado ou para o outro, não por conta da legalidade do ato. E você vê a discussão ali dos ministros, né? E eles bravos ali, gritando justamente isso, né? Foi o Sebastião Reis, né? Sebastião Reis, ele estava muito indignado, e ele falando, os fins não justificam os meios, olha o que vocês estão fazendo. Não. Porque todo mundo falava, não, mas isso aqui é um crime muito grave, é uma conduta muito grave. Ele fala, tudo bem, pode ter a gravidade que for, mas ainda é direito penal. A gente ainda trabalha com os mesmos valores, né? Só para encaixar no que você está falando aí, doutor. Sim, não, e o mais interessante de tudo é que, por exemplo, né, agora nós já vamos lá de novo, lá no Tiago, lá no pacote anticrime, lá na custódia das provas, né? Na cadeia de custódia. Eu tô com um cliente lá em Barbacena, ele foi apreendido, não foi feita a cadeia de custódia dos aparelhos celulares. Aí a promotora pediu a quebra de sigilo para saber se ele está envolvido
associação criminosa, entendeu? Para ver o grupo de traficantes que tem na cidade de Barbacena. Não foi feita a cadeia de custódia do telefone. Não foi. Então, quem que me garante que aquele aparelho telefônico é do meu cliente? Quem me garante que aquelas informações que estão lá não foram eles que colocaram? E da onde que um promotor pode virar e falar um trem desse, gente? Ah, outra coisa que eu não dou conta, eu não sei se aí funciona. A tal da tramitação direta. Vocês já ouviram falar isso? Não? Então, vou contar para vocês. Aqui em Minas, o negócio é assim. Começou o inquérito policial. Tramitação direta com o MP. Você vai na delegacia, o inquérito está no MP. Você chega no MP, não, já desceu para a delegacia. E você fica. Você sobe, você desce. Você sobe, você desce. A tal da tramitação direta. Aí, quando você tem acesso ao processo, já está na hora de se oferecer a resposta à acusação. Você acredita num trem desse? Não entendi, doutora Vanessa. Você fica igual cachorro correndo atrás da linguiça? Me explica. Bonzinho. Doutora Vanessa, muito bom. Doutora Vanessa, me explica rapidamente. Não é o PIC, não é o procedimento investigatório dentro do MP. Não é isso que a senhora está falando. É um inquérito... Não, é um inquérito policial que fica em tramitação direta. Mas aí é físico, né? Só para deixar claro. É um caderno físico, né? Se for, tá virando eletrônica agora, vai ser pior, porque agora se for eletrônica, aí você não acha mesmo, filho. Pode esquecer, entrega pra Deus, começa fazendo pena. Sem não passar... vai achar, não. Mas vou te falar, aqui não tem esse nome, mas era mais ou menos assim que acontecia quando tramitava fisicamente. Né? A lei fala que passaria pelo Poder Judiciário, mas não passa. Né? Ia da delegacia de polícia direto para um órgão dentro do Ministério Público chamado CIP, né? Central de Inquéritos Policiais. E ficava essa distribuição dentro do Ministério Público para a delegacia. Não é assim? Não, aqui não. Aqui o inquérito vai para o MP, o promotor lê, vê o que o delegado investigou e pede diligência em cima daquilo para aumentar mais a investigação. E devolve para a delegacia. E o negócio fica. Tem um processo aqui. Mas aqui também, tem um processo aqui que tem mais de 6 meses nessa tramitação direta. E nada. Eles pulam o despacho do juiz. Nesse ponto, o juiz não fala nada. Ele deixa o processo ficar voltando entre MP e delegado. E aí tem uma coisa interessante. Isso. Tanto ao PIC, né, que o Thiago falou, que tem uma importância assim, incrível, que pouca gente sabe. Né? Eu até falei pro João, quando a gente começar a falar do PIC, vai começar a bombar e todo mundo falar do PIC. E é importante isso, tá? Por quê? Porque esse procedimento investigatório criminal que o Ministério Público faz é igual à nossa investigação defensiva. Ele vai realizar diligências que não estão no inquérito policial. Ele realiza diligências próprias. Exato. Por exemplo, vou pedir para minha assistente social ir lá na casa da vítima conversar com ela. Vou pedir para o meu perito fazer uma perícia paralela. E aí eu utilizo as provas que eu quero dentro do processo. Esse é o interessante. Mas nós temos acesso a isso. Nós podemos requerer e ter acesso a isso. E o interessante é o artigo 32 aqui da lei de... Até alguém colocou aí nos comentários, da lei de abuso de autoridade, que ele prevê como um crime negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, termo circunstanciado, inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório. Então, qualquer outro procedimento investigatório, não interessa o nome que eles derem, qualquer procedimento investigatório, se eles não te derem o acesso, não deixarem você ter cópias, pode ser infração penal, civil, administrativa, não importa. Está investigando alguém? O advogado tem acesso. Pode tirar cópias. Ressalvadas aqui, aquela ressalva normal, né? Que é diligência em curso, ou que indique em diligência futura, que o sigilo seja imprescindível. E aí a gente vai voltar para aquele mesmo ponto, tá? Para aquele mesmo ponto. Como que eu faço, então, para ter acesso a esse auto? Primeiro, formaliza através de um requerimento. Coloca no requerimento o artigo 32, porque provavelmente, às vezes, o promotor não sabe, o delegado não sabe, não estão atualizados. É uma lei que mudou, que trouxe vários delitos recentemente. Então, você coloca lá o artigo 32 no seu requerimento. Estou pedindo acesso, não me interessa se está com o delegado, se está com... Para quem vocês entregaram esses autos. Eu já pedi aqui, pedi lá, não estão me dando, faço o requerimento e consto lá. Olha, eu quero acesso aos autos sob pena de estar configurado o artigo 32 da lei e tal. Então, eu vou querer uma resposta em 5 dias. Aonde está e onde eu tiro cópias desse processo. E aí tem um interessante, que eu vou conectar com o que eu falei lá na frente, lá anteriormente, né? Se eles falarem para você, não, você não pode acessar porque tem um sigilo. E o sigilo é imprescindível para a investigação. Tudo bem, pelo menos eu documentei esse sigilo imprescindível. Se depois, quando eu tiver acesso, não tiver sigilo imprescindível, toda essa prova que ele fez está nula, de novo, com aquela mesma ideia, tá? Olha, eles me negaram acesso a um procedimento sem nenhuma razão. Porque eles falaram que tinha essa diligência, mas cadê ela? Não apareceu.
Acho que o João Rodrigo, a partir dessa bola levantada pela doutora aí, agora eu quero fazer uma pergunta para o Thiago. Thiago é o nosso professor aqui, tá? Vou tentar não colocá-lo em maus lençóis, tá? Então aí não tem obrigação de responder para a gente. Pede para ele conceituar algum instituto, João. Qual que é a dúvida que sempre me chega? João Ricardo, eu entro com habeas corpus ou entro com mandado de segurança? Mandado de segurança tem custas. Habeas corpus é para liberdade só. Mas está no inquérito policial. Peraí, tá cerceando defesa. Então eu gostaria que o Thiago falasse um pouquinho para a gente nessa situação. Digamos que o Ministério Público não autorizou acesso ao PIC, a delegacia não autorizou a gente as diligências documentadas. O que a gente tem que fazer na prática mesmo, Thiago? O que você sugere? Habeas corpus? Deu uma travadinha no Thiago. Eu acho que o Thiago fugiu, velho. Na verdade. Não, tô brincando. Pois então, o João apertou tanto que acho que ele foi embora. Deu uma travada, já ele volta aí. Vamos guardar essa pergunta fica guardada pro Thiago quando ele voltar. Quando ele voltar, ele responde. A outra coisa, que eu queria te fazer uma pergunta, Rodrigo. Defensoria Pública, vamos lá, Defensoria Pública. Vocês, quando vocês são nomeados, por exemplo, para uma, vou colocar assim, uma vaga específica de atuação? Deu aqui live concluído, foi porra nenhuma. Eu fiz a Rodrigo, a resposta que todo que eu faço, eu puxei o livro aqui. O Rodrigo falou esses dias, cara, mas como que você sabe onde é que está o livro que tem a resposta? Eu puxei o livro aqui. Não, o Thiago é incrível, porque tem tanto livro nessa prateleira do Thiago, e normalmente esse monte de livro ninguém lê. O do Thiago tem anotação em todos cheio de post-it aqui. Você tem ideia? E ele sabe onde está. É muito legal. Exatamente isso. É muito legal essa pergunta do... É muito legal essa pergunta do João. Mesma coisa. Porque quem conta muito bem essa história é Alberto Zacarias Toron. Porque a súmula vinculante 14, que tem mais ou menos a mesma redação e intuito do artigo 32, na verdade o artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade criminaliza aquilo que a súmula vinculante 14 prevê, que é o acesso aos autos e etc. Inclusive eu ia fazer uma observação, o Rodrigo falou, né? O promotor às vezes alega que é sigiloso, tudo bem, mas não pode ser todo sigiloso. Sigiloso são só as diligências em andamento. Aquilo que já está documentado não tem boca, por isso que é importante documentar igual o Rodrigo falou. Porque se tem atos lá que já vão estar datados, que já foram realizados, isso tem que te dar acesso. Não pode dar acesso a uma busca e apreensão que vai ser realizada e não foi feita ainda, a uma interceptação telefônica que está em curso e etc., a uma quebra de sigilo bancário que os dados ainda não foram remetidos. A isso não pode dar acesso. Mas, bom, de toda forma, essa súmula vinculante 14, ela surge numa discussão no STF que é angariada num caso do Toron. Se utilizava, e se tinha uma discussão bastante rígida naquela época, se era mandado de segurança ou habeas corpus, né? E via de regra era mandado de segurança que utilizavam. E nesse caso do Toron, João, o Toron entrou com mandado de segurança e negaram o mandado de segurança dizendo para ele que a legitimidade não era dele, era do cliente e que ele não deveria ter feito mandado de segurança inadequação via lei. E aí ele subiu com o HC para o STF. E aí do HC no STF é que surge a discussão que depois vai dar norte, vai fazer ser criada essa súmula vinculante 14. Então, você poderia até hoje usar o mandado de segurança, mas eu preferencialmente acho que a peça mais adequada, por não ter custo, por ser mais célere, por ser mais simples, e hoje em dia não tem praticamente discussão na jurisprudência, é o habeas corpus. Se não te derem acesso, a peça para mim, na minha opinião, cabível é o HC, tá? Só uma pontuação antes da pergunta da doutora Vanessa. Lembrando, pessoal, que o HC a gente sempre entra para a autoridade coatora acima, né? Para a autoridade acima da autoridade coatora. Então, se foi o delegado que não te deu acesso, se for o promotor que não te deu acesso, ele é a autoridade coatora. Você vai entrar com o HC, o João sempre fala muito isso, para o juiz. Eu não vou falar juiz de piso, porque meus amigos magistrados ficam bravos comigo quando eu falo juiz de piso. Para o primeiro juiz, o juiz da primeira instância ali que você tiver, tá? Você vai entrar para aquele juiz, porque é ele quem vai decidir sobre essa negativa de acesso. Se ainda assim for negado, aí você sobe para o TJ. Se ainda assim for negado, aí você vai, dependendo STJ ou TJ. Ô, Rodrigo, inclusive, quem me acompanha nos stories e viu que essa semana não, né? Final de semana, eu estava voltando de um júri,
conseguir a liberdade de um cliente exatamente no juízo de piso, que tanto famigerado juízo de piso aí, justamente porque os advogados têm uma forma engessada de ler habeas corpus somente em segundo grau, e esquece as inúmeras oportunidades de se ingressar com habeas corpus no plantão judiciário, no juízo de primeiro grau. Show. Doutor, já estava perguntando da defensoria? Eu queria saber o seguinte, porque eu vou, como se diz, vou semear a discórdia, atirar fogo no parquinho já. Veja bem, quando o defensor ele é nomeado, vocês são nomeados por uma vara específica, por exemplo, só direito criminal da segunda vara, por exemplo. É assim que funciona com vocês aí? Depende muito da cidade. Na defensoria? Depende muito da cidade. Se for cidade pequena, se for cidade que tem um defensor, 2 defensores, normalmente segue o que espelha a magistratura. Normalmente. Não precisa, mas normalmente espelha. Então aqui, se existe um juiz da violência doméstica, vai ter defensores da violência doméstica. Nós somos em 2 para atuar na vara. Só que tem um defensor que atua em inquéritos, de maneira geral, nas delegacias, né, que a gente fala. Não é nem atuação em inquérito, é atuação em delegacias. Então depende muito da configuração administrativa do órgão. Entendi. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você, o defensor, que ele é responsável pelos inquéritos, se um dia você não for, por exemplo, na Maria da Penha, ele pode ir no seu lugar sem ter uma nomeação defensor público em substituição? Pode? Só aparecer lá? Pode. É a discussão do defensor público natural, né? E aí eles chegaram à conclusão que não tem. Existe a Defensoria de Minas. Foi até eu errei essa pergunta e por isso que eu não passei na Defensoria de Minas. Justamente a pergunta era essa, se existe defensor público natural, e eu escrevi que não. E lá eles entendem que existe defensor público natural. Então, se existe, é igual ao juiz. Eu seria responsável por todos os processos, ninguém poderia me substituir, nem atuar. Não poderia me substituir, substituição sim. Mas não poderia aparecer um defensor de exceção. Para esse caso específico, como fulano de tal é muito bom em júri, eu vou colocar ele. Não poderia fazer isso, mas a ideia geral é que não existe o defensor público natural. Então a gente poderia nos substituir sem problema nenhum. Pois é, e aí eu vou lá na frente. E o promotor? Aqui em Matosinhos nós temos 2 varas. E aí a competência dessas 2 varas foi delimitada. Então, quando o promotor de justiça ele é nomeado para a primeira vara, a competência está delimitada ali. Então, ele não pode substituir em audiência, né, o promotor da segunda vara. Por quê? Porque ele tem a legitimidade ao processo. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, quando não tem promotor na primeira vara, o da segunda vai substituir, ele só pode, é igual juiz, ele só pode substituir se do órgão vier uma nomeação e for no diário. Essa substituição gera nulidade. Porque ele não tem a legitimidade daquela vara. Ele não foi nomeado para aquela vara. É o princípio do promotor natural. Eu não sei se o Thiago tem alguma coisa mais recente de jurisprudência. Faz tempo que eu não pesquiso sobre isso. Eu não sei se reconhecem essa obrigação de ter o promotor natural ou não. Por exemplo, eu acho que no caso dos Nardones, não era o Sembranelli que ia fazer o júri e colocaram o Sembranelli para fazer o júri. Porque ele tinha um resultado muito bom, tal. Então foi um promotor pensado para fazer aquele júri específico. Se eu não me engano, tá? Agora eu não lembro como é que tá a jurisprudência. Se pode ou não pode essa atuação do OMP. Você sabe, Thiago? O entendimento do Supremo é assim. O promotor natural é aquele que está na vara e etc., o nomeado para o cargo. Mas, eventualmente, eles entendem que não viola o princípio do promotor natural nomear outros promotores para com ele atuar desde que o promotor atual não saia do caso. Tá? Então, o que acontece? Normalmente, por exemplo, em processo... Não é possível que o Thiago teve que cair agora. Caiu? Não estão me ouvindo? Meio. Não é possível. Não estão me ouvindo? Agora Pode sim, falar, agora vai sim. lá. Tá. Em alguns casos, por exemplo, casos que atua o GAECO, o órgão... Thiago, essa internet do Thiago. Vamos fazer uma vaquinha Ele não pra tá dar uma internet pagando. pra ele. Eu acho que ele não tá pagando a Os conta. dois Não. estão iguais com essa internet deles aí. Eu tô achando, sei não, viu? Sei não, esse tem que tomar contato. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque se o advogado não ficar atento a esse detalhe, o cliente dele, como aconteceu com o meu, a primeira audiência, a IJ do meu cliente, né, que o promotor, ele foi denunciado por um promotor, na audiência foi juiz e promotor da segunda vara, no caso de latrocínio, aí lá nas alegações finais, eu consegui colocar como homicídio
como homicídio, e aí nós fomos para o júri. Mas o que ensejou isso, o erro está lá na RJ. A juíza era de segunda vara e a promotora. E o processo da primeira. O juiz, geralmente, quando não tem juiz aqui na comarca, ocorre a nomeação do TJMG, nomeia o juiz em substituição. Pronto, aí ele já tem a legitimidade para poder presidir os processos da primeira vara, enquanto juiz titular da segunda. Mesma coisa com a promotoria tem que ocorrer. Se não houver essa nomeação de promotor em substituição, eu entendo que é nulo. Ele não pode atuar. E se atuar, gera nulidade. Tem que voltar lá no início e começar de novo. Você entende assim, Thiago? O entendimento da jurisprudência, eu entendo que nem poderia ter essas nomeações, né? Mas o entendimento da jurisprudência é que se o promotor natural permanece no caso, nomeação de outros para com ele atuar podem ficar no caso. Então aqui acontece assim, às vezes, é nomeado um promotor para fazer o tribunal do júri com um promotor natural da vara, né? O promotor natural da vara nem fala, nem pergunta na audiência de instrução, e quem pergunta é aquele promotor que foi nomeado para atuar no caso. E eles entendem que isso é válido, que isso não tem problema nenhum. Eu já fiz até consignar em ata, falo, aqui está havendo uma violação do promotor natural de fato, porque em que pese o promotor natural esteja presente, ele não falou, ele não perguntou, quem está atuando é só o promotor que foi nomeado, tá? Mas a jurisprudência entende que isso é possível. Ô, Thiago, você falou do GAECO. O GAECO, como é um órgão especializado, ele tem ele já decorreria a atuação dele do regramento, né, ou não? Mas na fase de investigação, né? Depois que oferece a denúncia, o promotor natural da vara teria que assumir o caso. E aí o que acontece é normalmente os promotores naturais, e hoje são vários, né? O GAECO tem também alguns estados que tem um outro órgão do Ministério Público que chama GECOC, em alguns estados eu acompanho, tem alguns processos no Paraná, lá chama GEPátria, né? Que são órgãos do Ministério Público especificamente ligado a crimes contra a administração pública, né? Então, o GAECO seria crime organizado e esses GEPátrias ou GECOC, crimes contra a administração pública. E aí eles vêm e atuam junto com o promotor natural da vara. Só uma ideia, quando tem esses órgãos especializados, por exemplo, o GAECO, os outros que o Thiago falou, quando você for pedir acesso ao PIC, se faça um requerimento genérico para o Ministério Público para ter acesso a toda e qualquer investigação que esteja sendo aberta. Porque vai ter um procedimento em cada lugar, pode ser que tenha. E aí pode ser que, por estratégia da promotoria, se eles souberem que o advogado vai pedir acesso, tô só delirando aqui, tá? Não sei se isso acontece. Mas eles podem abrir 2 PICs, um da vara que está investigando e um lá no GAECO. E aí vai ficar 12 investigações paralelas. E aí talvez eles te forneçam acesso a uma delas. Se você pedir de todas, aí é obrigação deles te fornecerem de toda e qualquer. Só para complementar também, esse ponto que a doutora Vanessa falou, e é muito interessante, em uma atuação minha, um promotor de justiça, não tem muito a ver com o inquérito, mas acho que vai ser legal comentar nesse ponto aqui. Ele veio e se manifestou de uma certa forma em alegação final, pedindo a absolvição do réu. Foi num processo do ECA, porque o menino já tinha feito 18 anos e ele entendia que depois dos 18 anos se encerrava ali a competência do ECA, não podia mais ter nenhum tipo de punição com aquele adolescente. Então ele pediu absolvição por esse motivo, a defesa concordou, o juiz deu em sentença. E aí, esse promotor estava em substituição, por causa de férias regulamentar do promotor que atua na vara. E o promotor que atua não tinha esse entendimento. Então ele veio e interpôs o recurso de apelação. E fez a apelação. Falando, olha, eu vou recorrer porque, apesar do colega ter o entendimento dele, eu tenho um princípio da identidade funcional, da independência funcional. Então eu posso alegar o que eu quiser aqui no meu recurso, porque eu sou independente para ter as minhas próprias ideias. E qual que foi a tese utilizada aí? Olha que interessante, porque é o contrário, né? O princípio da unidade do Ministério Público. Apesar dele poder se manifestar do jeito que ele quiser, e tem realmente esse direito, a partir do momento que o Ministério Público se manifesta como unidade dentro do processo, não pode outro promotor vir e colocar uma ideia diferente daquela já pedida, porque faltaria interesse recursal a ele. E o tribunal aceitou, inclusive ele copiou a minha peça e colou e falou, conforme o defensor público se manifestou, isso encontra razão de apelação. Olha que interessante. Ele colocou tudo que eu falei e colocou embaixo assim, rejeita o recurso por falta de interesse recursal. Só esse parênteses aqui que eu achei bem interessante também, por essa dupla atuação do Ministério Público aí. Pois é, aí eu falo isso por quê? Porque quando a gente vai para audiência, né, tem, igual, eu achei tão interessante que a doutora Amanda já decorou a fala do João Ricardo Batista. Ela fala assim, pela ordem, excelência, pelo princípio da oralidade prevista no artigo, e assim, e é muito engraçado que na quinta-feira nós estávamos conversando, e é bom porque a gente acaba reproduzindo a fala de vocês. A gente acaba reproduzindo.
Então, quando o promotor chega, inclusive o Tiago Buni estava conversando com você, acho que essa semana passada, com o doutor Alessandro, juiz de direito, né, da Vara Civil, exatamente sobre essa questão que eu vou falar agora, que é como é que eu vou dizer? A pirraça do promotor de justiça em ler o depoimento feito em sede de delegacia. Pois se nós temos que, se está sob o crivo do contraditório, ali, naquele momento, na frente do juiz, a testemunha ela tem que falar o que ela sabe. Não é lei falar, você ratifica o falado lá? Sim, tá. Então, nesse momento, é a hora da gente se insurgir. Né? O Tiago falou assim, eu prefiro não polemizar e tal, mas eu levanto a mão e falo, excelência, pela ordem, quero que coloque em ata que o promotor de justiça continua insistindo na ilegalidade de ler depoimento prestado em delegacia. Primeiro porque o pacote anticrime não aceita mais que o inquérito ele seja levado à persecução penal, tão somente as provas periciais por causa do lapso temporal, porque ela não pode ser mais produzida em AIJ. Não tem como fazer essa produção dessa prova, é uma prova muito específica, em AIJ. Então, se é prova testemunhal, ela morreu? Não, ela está aqui? Tá, então vamos ouvir, não pode ler. Né? E eles têm essa insistência de ler. E eles colocam, por exemplo, o promotor tem mania de pegar e falar assim, não, eu vou dispensar a testemunha. Eu vou dispensar a testemunha. Eu viro e falo assim, não, eu quero ouvir. Mas doutor, a testemunha é minha. Eu falei, da onde que o senhor achou que é a testemunha do senhor? A testemunha do processo. E outra coisa, na minha defesa, eu coloquei que eu quero ouvi-la em caráter de imprescindibilidade. O senhor não pode dispensar a testemunha do processo, não. Eu quero ouvir, quero ver se ele vai falar a mesma coisa. Isso quando você não pega em contradição, né, os condutores da polícia militar, né, porque aqui às vezes a viatura da polícia são 3, né, tem o comandante da viatura, que geralmente é o que tem a patente mais alta, ou é um cabo, ou é um sargento. E aí você tem o condutor da viatura, e você tem o outro que fica atrás com uma escopeta, sei lá o que é aquilo, no banco de trás. E aí, é Ctrl-C, Ctrl-V na delegacia. Eu fui num plantão, é difícil mais, eu fui num plantão, que eu virei pro delegado e falei, doutor, eu quero ouvir a oitiva dos condutores, tá? Entrou os 3 para dentro da sala, eu falei, não, eu quero um por um. Eu falei, não, é tudo igual. Fez um depoimento, os 3 assinaram. Tem lógica um trem desse? Aí você chega lá... Eu faço um ponto, doutor, na audiência, que, por exemplo, eu não deixo com que a gravação se inicie depois de ter lido o depoimento, porque eles pedem para fazer isso. Então, o policial chega lá e fala, olha, eu não lembro, posso ler a ocorrência? Ou o promotor fala, posso ler a ocorrência antes do policial falar qualquer coisa? Aí, normalmente, eu não deixo. Então, o que acontece? E a gente já trabalha há muito tempo, então, normalmente, eu não preciso falar nada, porque já acontece assim. Abre o áudio, o promotor lê ali a denúncia, né, mais ou menos os fatos, porque isso aí não tem como ele não ler, o policial precisa se situar mais ou menos do que acontece, e ele vai falar, o que o senhor lembra desse fato? Ele fala, não lembro de nada. A partir do momento que ele falou que não lembro de nada, para mim a prova já está ótima. E aí o promotor fala, eu vou ler aqui a ocorrência para ele. E aí lê a ocorrência para ele. Beleza. A partir do momento que ele leu a ocorrência, quando eu abrir perguntas para mim, eu vou perguntar, o senhor só se lembra do que está na ocorrência porque foi lido, ou o senhor realmente lembrou? Porque o senhor falou no primeiro que não lembrava. E aí, às vezes, ele fala, não, só lembra o que está lá. Porque aí eu pergunto para ele, se eu perguntar alguma coisa para além disso, o senhor vai lembrar? Ou o senhor só lembra do que está lá na ocorrência? Ah, não, tudo que está na ocorrência eu lembro. Ok, porque existe uma situação bem estranha. Os 3 policiais falaram exatamente a mesma coisa. Exatamente as mesmas palavras e a mesma atuação. Vocês andaram um grudado com o outro para dar exatamente a mesma... Ou cada um foi para um lado. E aí você começa a perguntar coisas que vai desacreditar a versão dele. Em um processo que eu fiz, por exemplo, o policial falava que deu 5 tiros no carro do réu para acertar o pneu. E aí o outro policial falava que deu 5 tiros no carro para acertar o pneu. E aí eu perguntava, foram 10 tiros ou foram 5 tiros? Por depois que ele falou que lembrava de tudo. Aí ele falava, não, foram só 5. Mas quem atirou? Foi você ou o outro policial? Não, fui eu. Ué, mas porque o outro falou que foi ele, em delegacia. O senhor quer ver o depoimento? Tá aqui, ó. Eu que dei 5 tiros. Quem foi que atirou então? Porque alguém deve ter mentido ali na polícia. Aí eles ficam todos sem jeito. Não, lá a gente só assina. Aí, opa, ótimo, é o que eu queria saber. Então depende muito da estratégia, acho aqui. Claro que você pode se insurgir e falar, ó, não vai ouvir ninguém.
também é uma técnica que eu acho bem interessante. E se ele pedir para ouvir, constar em ata. E o mais importante de tudo aqui, para passar a bola de novo para você, vocês verem um vídeo que o Thiago fez, tá? Que existe 2 artigos que ele achou ali, muito interessantes para a gente quando a gente pede para constar em ata. E o juiz fala, não vou constar. Um do Código de Processo Penal, que fala que tudo que acontece na audiência tem que ser registrado, né? As coisas relevantes, óbvio, não que não for relevante. E um do Código de Processo Civil também. Bem interessante. Mas pode falar aí, doutor. Então, aí eles continuam insistindo, né? O que acontece? Eu já tô com esse hábito de gravar toda a audiência, porque eles editam. Aqui, pasmem, eles pegam a gravação e editam. Tá? Então, o que acontece? Quando você pega o processo e vem o CD da gravação, que você vai ver e você se recorda de como que aconteceu a audiência, você viu que ele foi editado, quando você chega, você peticiona e diz que o CD foi editado, você corre o risco de eles imputarem essa edição a você. Porque o CD, ele não é, como é que eu vou te... Ele não é lacrado, ele é aberto, você pode inclusive apagar a audiência, você consegue fazer isso. E é um problema seríssimo. Então, assim, além deles editarem, né, você ainda pode ter eles ainda podem arrumar para sua cabeça, é um problema sério. É um problema sério. E muitas das vezes, eu queria falar, né, do nosso sistema acusatório, falando inclusive, né, do processo, né, do inquérito, é que o nosso processo ele não é inquisitorial, ele é acusatório, mas a disparidade de armas, né, e até de atuação, ela é gritante, ela fere o princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que o inquérito ele fica na tramitação direta entre DEPOL e MP. Outra que ele pode pedir diligências, ele pode produzir prova no inquérito e nós, teoricamente, não podemos, né, porque o entendimento que o nosso provimento é inconstitucional. Isso sem contar que até lá na hora da audiência, o promotor senta do ladinho do juiz e fica de tititi. E você fica na mesa, assim, mais ao lado. Você não fica do lado do juiz. E eles têm essa comunicação entre eles. Não tem jeito. Eles estão ali o dia inteiro trabalhando. E você chega para fazer audiência e eles já têm aquele... É muito interessante que eles se acostumam a trabalhar juntos e o vício é dos dois. E é o mesmo vício. Um puxa do outro. Entende? Então, assim, fica a nossa, além de ser um sacerdócio, né, João? A nossa função é hercúlea. Porque você tem que carregar o mundo nas costas e virar para um juiz togado, para um promotor de justiça e falar assim, vocês estão errados, gente. Não pode ficar lendo o depoimento. Eu tenho que lembrar para vocês, tem hora que a gente tem que voltar a perguntar como é que você passou no concurso, moço. Pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava procurando aqui, mas eu não consegui achar também. Tem na resolução do CNJ, toda a diretriz de como funciona a audiência de videoconferência. Depois eu vou ter que achar esse artigo certinho, na correria que eu não vou achar. E eles falam que tem que ser integral. A partir do momento que iniciou até o final, tem que estar tudo gravado. Só que o que vai acontecer? Quando a gente falar houve uma edição, eles vão falar qual é o prejuízo. Quero que você me mostre o prejuízo. Se você não gravou a audiência, você não tem como mostrar. Agora, se você gravou toda a audiência, e aí você está gravando lá, não é proibido você gravar. A discussão é se você pode ou não dar publicidade a esse ato, isso é uma outra discussão, mas entenda que até a gravação, para você utilizar dentro do processo, isso é indiscutível, isso você pode fazer em qualquer momento. Então você está gravando uma audiência, e depois você viu que teve uma adulteração, você vai falar, opa, eu quero a nulidade dessa mídia, porque ela foi adulterada. Tá aqui, ó, eu tenho um trecho, por exemplo, que não está ali dentro daquela gravação, se isso for interessante. Agora, se não for interessante anular, você vai pedir para que aquele trecho seja colocado dentro do processo, porque você reconstruiu tudo. Né? Aí vai da estratégia também, mas isso que a doutora falou é assim, primordial. E é interessante, é que eu estou com um processo lá em Sergipe e o promotor de justiça lá me surpreendeu. Quando ele foi fazer perguntas para a testemunha, ele virou para ela e falou com ela assim, a senhora prestou depoimento na delegacia? Ela falou assim, prestei sim. Então vamos lá, o que a senhora falou lá na delegacia? Ele não leu o depoimento. Eu já estava com a serradura molada, para já voar nele. Falei, deixa quieto. Ele começou bonitinho. O juiz, eu falei, expliquei tudo, ele falou, doutor, aí o juiz virou e falou assim, depois que eu vi a testemunha, ele falou assim, doutora, vamos ouvir
o seu cliente, eu falei, excelência, as cartas precatórias para oitiva das testemunhas de defesa, né, que foram arroladas, não chegou na comarca de Matosinhos, né? E outra coisa, eu faço questão que as testemunhas sejam ouvidas. Não, doutora, não vai ter prejuízo, não. Se tiver, a gente volta a ouvir o acusado de novo. Eu falei, não. Primeiro as testemunhas, eu quero ouvir a ofendida e não vou inverter, não vou. Mas, doutora, vai demorar, não tem problema. É réu solto, não tem problema. Vai ouvir primeiro, nós vamos ouvir as testemunhas e depois vai ouvir o meu cliente. Porque o que costuma acontecer? Mesmo aqui, quando eu falo, não aceita a inversão, né, para ouvir o meu cliente antes da precatória voltar com o depoimento da testemunha, não aceita, fala assim, mas doutora, a precatória não interrompe. Excelência, não tem problema, mas ele está preso, a senhora sabe que não vai dar excesso de prazo. Eu vi para o meu cliente, você importa da gente esperar? Ele fala, não, doutora, eu já estou preso mesmo, tá bom. Eu falei, então não, doutora, não vai ouvir. Não vai ouvir. Eu falo, não vai, só depois que a precatória voltar, porque como que você vai fazer as perguntas para o seu cliente, ou o promotor vai fazer, se você não sabe o que a testemunha falou lá atrás? E se ela virar e falar assim, não, eu não conheço, ele não fez isso não, e aí? E aí? Como é que você faz? Até você explicar que o focinho de porco não é tão... E se ele não senta seu cliente? Não foi ele não, foi um outro rapaz que é muito parecido com ele. Exatamente. Muito parecido. Igual quando a gente estava conversando, eu e a doutora Amanda, o bendito do reconhecimento por foto, dentro do inquérito policial. Aquilo é outra aberração, né, gente? Vamos combinar. E aí chega em audiência, você reputa aquilo, né, do inquérito e tal, chega em audiência, o promotor... Peraí, vamos reconhecer. Põe o cara numa salinha e fala com a vítima assim, olha lá se é ele. Só tem ele. E o agente, que é o policial penal. Você acha que a vítima vai falar, não, é o policial penal? Ela vai falar? Sim. Só tem ele. Ela vai reconhecer quem? Ele. Ela vai reconhecer outra pessoa? Não vai. Entendeu? Então, assim, eu não sei se é porque os profissionais que estão atuando em processos criminais, eles não estão preparados, mas o vício do promotor de cometer ilicitudes desde lá das investigações preliminares até na denúncia, porque ele se embasa nos depoimentos prestados no inquérito para fazer as alegações finais. Por quê? Porque na audiência sobre o crime do contraditório, aquela testemunha ela não provou nada contra o seu cliente. Então, como que ele vai manter aquela denúncia que ele fez? Como que ele vai sustentar aquela denúncia nas alegações finais se ele não fizer uso do depoimento que ele prestou em delegacia? Entende? E aí ele faz uso daquilo. E aí o juiz sentencia, condena. Olha os vícios. Sabe? Então, assim, o que é muito difícil, o que me estarrece é que eles continuam fazendo a mesma coisa. Então, às vezes, eu penso, igualzinho o João Ricardo fala, e é verdade, eu fico pensando, eu fico assim, gente, eu acho que os promotores e os juízes das varas criminais, eles agem com tanta, e os policiais também, e os delegados, eles agem com tanta arbitrariedade, é porque o profissional que está lá, ele não está preparado. O advogado que vai lá, ele não sabe nem o que está acontecendo, ele não sabe se é de comer, se é de beber, se é de passar no cabelo, se é no sapato, ele só quer o honorário dele. Ele não se importa, não é a família dele, não é parente dele, então ele não se preocupa. De tudo isso que a doutora está falando, se eu pudesse deixar uma mensagem específica para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, muitas pessoas nos assistem ao vivo e assistem o Spotify, vocês perceberam a natural garra da doutora Vanessa? Poxa, não só conhecer das nulidades, né? É importantíssimo isso que a doutora Vanessa está falando. Conseguir identificar uma desvirtuação do procedimento, conseguir identificar algum tipo de inobservância de prerrogativa ou de direito, e além de conseguir identificar, ter essa combatividade dela, conseguir se insurgir juridicamente, de forma lícita, se utilizando dos meios lícitos, para buscar o gozo de direitos, de prerrogativas.
são pessoas como a doutora Vanessa, pessoas como nós, eu, Rodrigo, você que está assistindo aqui, que está ouvindo, que está dedicando o seu tempo, o seu bem mais valioso, para buscar alternativas válidas para conseguir, de alguma maneira, resolver situações críticas como essa que eventualmente acontecem. Então, se a gente pudesse deixar uma mensagem final nesse momento, seria o advogado entender que a partir do momento que ele é um ele está na salvaguarda de direitos mais caros ao ser humano, como vida, defesa, liberdade, dignidade, a gente começa a entender que honorários é só uma consequência lá em terceiro plano. A gente detém nas nossas mãos o destino do ser humano. Olha que confiança depositar isso a nós, né? Então, que nós sejamos, como exemplo muito bem pontual aqui, doutora Vanessa, um advogado combativo, uma advogada combativa, que consiga, de alguma maneira, gerenciar com maestria essa confiança depositada nas nossas mãos, né? Garantir direitos de seres humanos que confiaram em nós. Show de bola. Bom, também quero agradecer aqui a presença da doutora Vanessa. Chegamos aqui mais de 1h10 do nosso bate-papo. Hoje eu tenho umas 12 audiências pela frente ali, então não vou poder esticar muito aqui com vocês. Doutora, foi um prazer. Doutora Vanessa é membro lá da nossa comunidade Criminal na Prática também. Ela ajuda muito todo mundo, sempre colaborando, colocando ideias, participa das nossas salas secretas. Muito, muito obrigado por ter topado vir aqui falar. Tenho certeza que acrescentou para todo mundo. Quem quiser seguir a doutora, clica nessa setinha aqui em cima, tá? E segue lá, é Vanessa Tourino. Só você colocar aqui em cima, você consegue seguir o Instagram dela lá também. Ela está com esse novo projeto que ela disse aqui. Até vou pedir para ela, nas palavras finais aqui, poder falar um pouquinho, que achei incrível, né? Das mulheres criminalistas, é isso? Doutora, vou deixar a palavra com a senhora aí. E muito, muito obrigado, tá? Pela sua participação. Bom, para início de conversa, né? Estar aqui já é... Deixa eu ver. Eu já ganhei o Oscar, né? O Prêmio Nobel. Não precisa nem mandar o dinheiro, não. Eu já ganhei. Só de estar aqui com vocês. Nossa Deus, eu acho que eu já consegui tudo, já me realizei, sabe? Fenomenal, fenomenal. E eu conversei com a doutora Amanda, né, na quinta-feira, né, desse projeto que nós estamos fazendo, que é Mulheres Criminalistas, eu, a doutora Amanda e a doutora Melina. E a doutora Melina não pôde participar, porque ela tinha um júri, né, no dia seguinte, mas quinta-feira agora, tá todo mundo convidado, né, para poder estar com a gente, 18h30, lá no Instagram. Enfim, e eu falei com ela assim, porque a gente fala, né, com as pessoas, se você foi preso em flagrante, ou se tem um mandado de busca e apreensão, ligue para um advogado criminalista. Não ligue para o seu advogado de divórcio, porque ele não vai te divorciar da ação penal que você vai pegar, não, filho. Ele vai casar você com a cela. Ele vai te casar com a cela. Procure um profissional específico da área criminal. Não olhe advogado trabalhista, porque ele não vai resolver o seu problema. Ele não conhece de nulidade. Ele não sabe, por exemplo, que o pacote anticrime entrou em vigor no dia 30 de janeiro, né? Só que os vetos do presidente da República foram votados um ano e pouco depois e entraram em vigor agora, dia 23 de janeiro, o pacote, né, desse ano. Os vetos do presidente da República entrou agora em vigor, um ano e tanto depois, em abril. Dia 30 de abril, os vetos do presidente Jair Bolsonaro entraram em vigor. Então, prestem atenção no que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Se vocês forem presos em flagrante delito ou tiver um mandado de busca e apreensão, chame um advogado criminalista. Seja inteligente. Porque pagar advogado você vai. Então paga um que presta. Um que sabe o que está fazendo, pô. Que é o certo. Exatamente. Muito bom. Você vai pagar para um da vara de família fazer o seu divórcio da ação penal, ele vai casar você com a cela, com o presídio. Ninguém merece. Cada um no seu quadradinho. É assim que funciona, né, não? Adorei o casar com a cela, né? Se ele faz casamento, ele vai casar você com a cela. Muito bom. Pois é, o divórcio da ação penal ele vai fazer não, mas quem vai casar você com a cela, ele vai. Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não conhece da matéria. Ele não conhece do direito processual, ele não conhece o direito material. Ele não conhece. Então você vai se lascar. E vai arrumar um monte de namorado lá na cela. Vai ficar bom. Doutora, obrigado, João, pela presença Beijo. de todo mundo. Eu vou encerrar. Amo vocês. Agradecendo muito a presença de todo mundo. Valeu e até a próxima.
Até a próxima, Beijo. pessoal. Até amanhã. Só lembrando, Tchau, doutora Vanessa. então eu estava esquecendo de lembrar um negócio. Amanhã a aula do Criminal na Prática vai começar às 6h30, tá? Porque a gente vai ter o evento do professor Alessandro na sequência e a gente não quer atrapalhar ali. Beleza? Grande abraço. Beleza, até amanhã. Toda terça-feira aula do Criminal na Até. Prática. Um beijo. Com Deus.